O jogo entre Santos e Bragantino acabou. E agora nós vamos saber. Corinthians teve lucro? Teve prejuízo? No vídeo de hoje aqui nós vamos mostrar tudo. Vamos destrinchar todos os números para falar se foi vantajoso ou não a questão do aluguel da Neoquímica Arena. Então fica com a gente aqui até o final do vídeo para você acompanhar tudo. Vamos de vinheta. Fala, seus corneta! No vídeo aqui de hoje nós vamos falar sobre o lançamento do Borderô, que falou sobre os valores, ele menciona os valores. Quanto o Corinthians iria receber, não iria receber, quanto foi gasto, mas antes de qualquer coisa eu peço para você se inscrever no canal, ativar aí o sininho para ficar por dentro de todas as informações do Coringão e deixar o seu like, que é muito importante para a gente aqui no canal. Mas vamos lá, sem muitas delongas, vamos falar sobre esses números. É sabido por todos que o Corinthians alugou o seu estádio, a Neoquímica Arena, para o jogo de semifinal entre Santos e Red Bull Bragantino. Isto posto, boa parte da Fiel ficou feliz, vai ser um dinheiro a mais, vai ajudar o Corinthians, outros nem tanto. Eu vou falar que eu me enquadrei naquele que, vamos lá, é um dinheiro que vai entrar, então pode ajudar. Falando sobre um pouco desses números, que são muitos, na verdade, nós vamos começar aqui a destrinchar parte a parte do que aconteceu. E é bem mais complexo assim do que parece o resultado desse borderô. Vamos começar aqui na ordem da arrecadação bruta. Então, a arrecadação bruta foi um pouco mais de 3 milhões, e aqui que eu quero pegar aluguel e despesas operacionais, 850 mil. Aí vem outras despesas operacionais, total de despesas, 1.073.530,40. Estupou, você tem taxas e impostos, um pouco mais de 400 mil, renda líquida, 1.542.000, e aí fica 771.400 e pouco para o Santos e outra parte para o Red Bull Bragantino, porque para quem não sabe, a renda líquida é dividida entre os dois nessa semifinal, porque é um jogo só, tá? Um mando único. Então, isto posto, o Santos arcou com 1.599. Vamos colocar, arredondar aí, 1.600.000 entre despesas, aluguel e taxa de imposto. Só que o que me incomoda nesse borderô, nesses números aí, gente? O que me incomoda é o seguinte: não teve lá despesas e destacado todas, uma embaixo da outra. Por exemplo, aluguel. Como saiu quando o Santos alugou o estádio do Morumbi, destacava em despesa apenas o valor do aluguel, quando de fato foi de aluguel. Aqui, esse borderô do Corinthians, que muito mal feito no meu ponto de vista, ele tá todo misturado. Ou foi mal feito por ser mal feito e foi errado, ou foi mal feito porque foi propositalmente redigido dessa maneira para confundir e dar uma mascarada naquilo que supostamente poderia ser um fracasso, esse aluguel. Porque, assim, nós vamos fazer a seguinte pergunta para entrar em muitos detalhes. O que sobrou para o Corinthians? Se a gente usar o borderô baseado no último jogo que foi lá, que foi da Corinthians e Santo André, eu tô vendo aqui os números para vocês, a gente vai falar o seguinte, porque eu quero poder tentar tirar uma média, né? O custo de operação, que foi o último jogo de Santo André, o Santo André lá na Itaquera, o custo de operação foi aproximadamente 550 mil, tá? Portanto, você tem uma referência, tá? O custo da operação. Aí nós vamos para o cenário. Se o Santos, se for mais ou menos por isso aí, o custo assumido pelo Santos foi de 1.073. Corinthians e Santo André foi 532. O resultado líquido dessa hipotética situação, 532.418. Então a gente chega numa conclusão que é o seguinte: o Corinthians pode ter recebido pelo aluguel 530 mil. Aí nós temos, não é só isso, né? Você vai falar, é só isso. Não, você tem outra possibilidade. Aluguel mais despesas operacionais do Santos, 850 mil. Resultado líquido dessa hipotética, né, dessa situação, 317. Corinthians pode ter recebido pelo aluguel 315. Viu que a coisa já muda de figura, né? Aí fica assim, a dúvida é porque o Santos e o Red Bull Bragantino ficam uns negócios misturados, tal. Então, por tudo que acontece, o Corinthians pode ter até uma terceira hipótese. Se tira alguma coisa aqui, tira uma coisa ali, tem uma hipótese. Se fizer os cálculos frios, que eu não vou entrar nesses cálculos, de o Corinthians ter lucrado
Mas tem que destacar. Tem que destacar, senão fica assim, como eu tô aqui, fica obscuro. Antes de sair o borderô, eu tava com dúvida. Na hora que saiu o borderô, eu fiquei com mais dúvida ainda. E o borderô, para quem não sabe, é o documento que sai sobre todas as despesas que envolve o evento, no caso o jogo. Então fica, o Corinthians pode ter lucrado só 250 mil, e o Corinthians pode ter lucrado aproximadamente 300, 315 mil, ou o Corinthians pode ter lucrado um pouco mais de 500 mil. Mas quanto lucrou de fato? Isso aí, ou vem o presidente e esclarece, ou Rosala Santoro e esclarece, porque ficou muito obscuro para todo mundo. Inclusive, já coloco aqui nesse vídeo, adiantando, que informação, por exemplo, do Thiago Salazar da Gazeta, que ao entrar em contato com o presidente Augusto Melo, mesmo falou que não vai mais alugar estádio no Corinthians, principalmente agora para as finais. No caso da final, agora que será entre Santos e Palmeiras. Meio que ele se arrependeu. Palavras do Salazar. Será que se arrependeu mesmo? Se arrependeu porque é o seguinte, porque no começo lá falava, não, o Corinthians vai alugar, que aí o custo que terá do estádio vai ser o mesmo valor do aluguel, e assim por diante. Mas não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu, que a gente pode ver nesses números aí que eu tenho falado para vocês. Se você pegar no frigir dos ovos, o Corinthians pode ter ganhado no máximo 500 e poucos mil reais. Cadê aqueles 800 e pouco? Cadê aquele 1 milhão? Mas aí fica a pergunta. É um resultado bom? É um resultado ruim? No meu ponto de vista, por ser uma arena muito melhor, de extrema visão, mais próxima do campo, não pode ser comparada com o aluguel do Morumbi. Ponto. Não adianta me falar que clubismo, mas aqui é clubista mesmo. Não tem como comparar uma visão da arena com a visão do Morumbi. O quão perto o campo fica, a infraestrutura oferecida e assim por diante. Tanto é que tem um vídeo, roda nas redes sociais, sobre o Santista falando isso. Que você tem stewards de no máximo 30 metros de distância, pessoas para falar onde é a sua posição da sua cadeira correta, o número da sua linha, da sua fileira, que é para você sentar. Se você sai ali, por exemplo, numa leste superior, que eu conheço, a leste superior e inferior, eu conheço vários lugares do estádio do Corinthians, você vai ver que lá dentro você tem inúmeros lugares para comer por vezes, dependendo do setor, mas você tem opções de comida, pipoca, tal, tudo num acesso rápido e fácil, saídas de emergência muito fácil, banheiros, assim, limpos, inclusive pelo esse próprio Santista falando, não dá para você comparar a mesma coisa. Então eu supor, se você falar que o Santos alugou por 250 o Morumbi, o Corinthians tinha que ser uns 350 a 400 mil. No mínimo. Mas é muito pouco, Corneta. Tá bom. Mas esse é o meu ponto de vista. Se você discorda, coloca aí embaixo aí o que você acha. Deixa o dislike no vídeo, não tem problema. Mas comenta aqui com a gente. Por quê? Corinthians não vai jogar. E precisa pagar esse ano parcelas trimestrais. Correto? E valores altíssimos, acima de 70 milhões. Então precisa arrecadar de algum jeito. Se é 350 mil, as pessoas confundem. Mas aí você vai para o Corinthians. Não, vai para esse fundo Arena. São 350 mil. Que você pode abater em juros, em despesas propriamente operacionais em eventos futuros, jogos futuros do Corinthians. Que poderia ser melhor? Concordo. Mas dinheiro é bom e a gente não pode jogar fora. Então, esse ponto é fundamental para o Corinthians lucrar. Então, foi bom. Foi. Poderia ser melhor? Também. Agora, o Augusto se arrependeu. De acordo com informações, ele não quer mais alugar a arena, não vai alugar mais a arena para jogos futuros, não sei, quiçá para outro time. Eu não pensaria assim. Eu pensaria em rever esses números, até dos custos operacionais, o que poderia enxugar ou não desses custos operacionais, para que aí o resultado fosse melhor e o Corinthians obtivesse, por conseguinte, um valor muito mais expressivo para o próprio clube. Mas aí, o que vocês acham? Deixa aí nos comentários, compartilha esse vídeo, ativa o tinindo, e agora tá vendo outros vídeos aí, não deixe de seguir o canal, acompanha os outros vídeos aí, beleza? Até seus cornetas.